se eu faço isso de... O participante Camila Roeder. Quem tiver o contato dela, pode falar para ela entrar novamente. Tá? Que o sistema derruba algumas pessoas, algum problema técnico, ele me envia como informação. E essa aula, por exemplo, é gravada, ok. Vocês têm acesso a essa aula de uma forma indefinida, inclusive vai estar no meu YouTube, também no meu canal, né? E no link que a gente coloca para vocês no próprio site, provavelmente amanhã. Não localizei. Peraí, Anderson, já que eu te respondo, já que eu leio, eu te respondo, tá? Peraí. Então, assim, na sala virtual, amanhã, muito provavelmente amanhã de manhã já vai estar. Hoje eu já coloco os slides e amanhã eu já coloco no link videoaulas a aula de hoje. Vamos falar dos questionários já. Anderson, você não localizou a aula passada na sala? Tá aqui no link videoaulas, ela tá como número 3, Anderson. Eu vou entrar aqui só para conferir. Ela está aqui como número 3. Copia e cola o link, estou enviando agora pelo chat para vocês aqui. Tá? Mas eu não recebi, se eu recebi o seu e-mail, todo e-mail que eu recebo, eu autorizo o compartilhamento. E a gente está aprendendo ainda a compartilhar, a autorizar o compartilhamento de links. A Camila voltou. Camila, o sistema acabou te derrubando quando eu iniciei a gravação, tá ok? Foi por isso que você acabou saindo. Então, Anderson, já está aí o link da aula passada. Acabei de entrar no link videoaulas, está no nosso tópico, ele está lá como número 3. Eu coloco, gente, como numeração, tá? Desde o primeiro dia, eu achei a nossa terceira aula em ambiente remoto, tá? Então, quarta, né? A terceira foi a semana passada. Então, eu sempre coloco em numeração do ambiente remoto, tá ok? Então, vocês vão ver lá, 1, 2 e 3. Gente, a presença de vocês, eu coloquei agora há pouco, como eu faço, eu entro no meu celular, tá? E eu entro no meu celular, entro pelo computador na sala, vejo quem fez o questionário. Não importa a porcentagem, porque não é nota, lá diz nota, não é nota, tá? Não tem nota, é apenas um sistema do próprio sistema, tá ok? Para aferir presença, tá? Eu sempre entro minutos antes e coloco para vocês no sistema online. Então, a presença da semana passada já está lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, por exemplo, fizeram o questionário e o nome não consta lá, me manda. Por quê? Porque eu tenho a planilha de quem fez o questionário, tá? Todo questionário, toda atividade, a gente tem a planilha de quem fez, a hora que fez, quanto tempo fez, quantas tentativas e qual a nota, média, entre aspas, tá bom? Então, nós temos isso, esse controle, tá? Então, se se algum de vocês não está constando lá, como está constando como falta, mas fez o questionário, envie o e-mail para mim que a gente faz uma conferência, tá ok? Por falar em questionário, lembrando que o questionário de hoje vai ser sempre assim, gente, o esquema é o mesmo. O questionário sempre vai estar, questionário pós-aula, ele vai estar, vou abrir aqui, ele vai estar no link aula do dia, tá? Então, vocês entraram lá hoje, estava lá, aula do dia 11, link para a aula, e entraram aqui, ok. Abaixo, questionário pós-aula de 11 de maio, questionário pós-aula do dia de hoje. Porém, ele só estará aberto a partir
das 9 horas da noite. Eu sempre deixo um tempo, tá ok? Se nós terminarmos muito antes a aula, eu vejo se eu consigo alterar o sistema. Se não, a partir das 9 horas. E ele fica uma semana. Então, ele fica até às 6 horas da segunda que vem, do dia 18. Tá? Então, não passem das 6 horas da tarde, tá? Porque é o horário que a gente vê, faz a conferência e coloca, tá? Bom, em relação ao. Eu estou com ele aqui também. Eu vi que não são todos os que. Alguns me enviaram e-mail com dúvidas do questionário pós-aula. Olha, Alessandra, coloquei uma questão, coloquei uma alternativa, mas eu não entendi porque que ela está errada. Né? E aí eu expliquei. E eu vi que alguns de vocês tiveram aí uma diferença de nota, né? De desempenho, né? Por que eu estou falando isso? O que eu acho interessante, e aí eu quero ver com vocês, né? Se é interessante no início da aula, todo o início da aula, a gente falar sobre falar um pouquinho sobre o questionário. Eu explicar por que aquela é correta, ou se vocês tiverem dúvida, olha, coloquei essa e não é essa, por quê? Alguns minutos antes do tópico em si. O que vocês acham? Ah, muito bem, teve dúvidas das questões. Ótimo. E aí, gente, então, assim, eu vou fazer isso agora com vocês, tá? E vocês viram que são poucas questões, tá? E eu estou falando justamente porque eu acabei de ver esse desempenho, então eu falei, não, então vamos realmente fazer esse tira-dúvidas também, é importante explicar, né? E para a gente avançar na questão. Geralmente são 5, 4, 6. Eu não costumo colocar muitas questões para não acumular, né? Nós sabemos que vocês têm outras disciplinas, todo dia vai ter atividade pós-aula, eu faço questionário, cada professor tem uma outra dinâmica, né? Pode ter outras dinâmicas também, tá? Eu vou abrir, então, aqui o questionário, tá? Foram 5 questões, né? Para a semana que vem também são 5, tá? Eu já estou com elas aqui também. Bom, a partir de hoje, né? Questão 1. A mediação diferencia-se da conciliação, visto que, eu vou colocar aqui para vocês, cadê? Gente, deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu estou pensando. Apresentar a tela. Não sei se eu vou. Não, ainda tenho muito a que aprender nisso daqui. Eu vou fazer assim, gente. Olhem no chat. No chat eu coloquei a primeira questão. Se bem que eu acho que não tá com. Ela não vai tudo. Enquanto esta não. Peraí. Enquanto esta não. É porque não tá com a ABCD para vocês, né? Para mim não tá, na verdade. Ó. Mediação diferencia-se da conciliação, visto que a conciliação finda, ela termina com o seu êxito. Gente, nesse pedacinho já está errado. Ela não termina, a conciliação não termina com o êxito. Pode não ter êxito. Êxito é sucesso. Significa, numa conciliação, um acordo. Pode não, eu não preciso conciliar. Não é porque eu estou numa audiência de ou conciliação ou mediação que eu preciso conciliar. Não. Eu posso, inclusive, sair a hora que eu quiser. Princípio da liberdade e da autonomia da vontade das partes. Tá? Só esse pedaço já está errado. Tá bom? Ela não termina com o êxito dela, né? E o êxito, que é o sucesso, pode acontecer, óbvio. É isso que nós queremos, mas aí ela termina assim? Nem sempre. Tudo bem? Eu vou falando, gente, se vocês tiverem dúvida,
Ou vocês ligam o áudio para falar, perguntar, ou coloquem no chat, tá bom? Não deixem, não. 2, a B, né? Na conciliação, tem-se relação direta entre as partes. O que não ocorre na mediação, que pressupõe terceira pessoa. Gente, ambas, tanto conciliação quanto mediação, pressupõem terceira pessoa, tá? Porque eu vou ter as partes e uma terceira pessoa, que vai ser o mediador ou o conciliador. Sendo que o conciliador, ele tem uma postura mais ativa, né? Ele pode propor algumas soluções. Ele é imparcial. Ele vai dar igualdade de fala, de voz às partes. Mas o conciliador, ele geralmente é para restabelecer o vínculo entre eles, quando as partes têm um prévio vínculo, né? Exemplo, ex-marido e mulher, né? Eles estão querendo se divorciar, estão discutindo muito em relação à guarda, em relação a filhos, e aí? Pode acontecer, antes até de um possível processo, pode haver uma audiência de conciliação, tá? Que pressupõe um vínculo prévio, tá ok? E a mediação, embora ela não pressuponha um vínculo prévio, então ela geralmente é para questões mais patrimoniais, em que eu não, vou falar uma forma bem simplista, a gente não vai nem, entre aspas, não vamos nos preocupar com o vínculo em si entre as partes, né? Se elas nunca mais se olharem, vamos dizer assim, né? O principal, na verdade, é você procurar resolver alguma contenda, né? Mas, na mediação, da forma como ela se apresenta no direito brasileiro, ela não é assim, né? A mediação, ela tem um terceiro, que não pressupõe uma postura ativa, então ele só media, só medeia, né? Ele ouve as partes e faz com que as partes cheguem numa solução, tá? Então, ambos pressupõem, tanto conciliação quanto mediação, pressupõem uma terceira pessoa, tá? O que é uma relação direta entre as partes? É a negociação. Na negociação, tecnicamente falando, a negociação é quando, por exemplo, eu devo para alguém, eu ligo para esse meu credor, olha, estou te devendo X, vamos parcelar? Vamos, pronto, acabou. A negociação. Por isso que essa é a errada. B, C. Esta presta-se para restaurar vínculo. Esta, gente, o pronome esta, significa a palavra que está perto. Eu tenho na frase mediação e conciliação. A palavra que está mais perto do esta é o conciliação. Então, a conciliação se presta para restaurar vínculo. Enquanto a mediação, não. É essa a correta. Tá? É essa a correta. Porque eu acabei de falar, a conciliação se presta para restaurar vínculo, enquanto a mediação não. Então, a última questão já fica prejudicada por conta, a última alternativa já fica prejudicada por conta dessa. Aquela presta-se para restaurar vínculo. Tá? Aquela é a mediação. Então, a mediação não presta para restaurar vínculos. Geralmente, para restauro de vínculos, eu tenho a conciliação. Entenderam a primeira questão, gente? Segunda questão. Eu estou colocando aqui para vocês. Segunda questão. São formas de autocomposição de solução de conflitos, exceto. O que vocês acharam que era nessa? Essa é a arbitragem. A arbitragem por quê? Porque exceto, quer dizer, é uma exceção. Todas as alternativas abaixo são formas de autocomposição. Menos uma, o exceto. Negociação é autocomposição. Autocomposição é aquela em que as próprias partes se compõem. A conciliação e a mediação também. Por quê? Porque o conciliador. No meu questionário só apareceu 2 questões. Ué? Estranho. De alguém aconteceu isso também?
Que estranho. De alguém aconteceu isso também? De ter. Daniele. Deixa eu dar uma olhada aqui, Daniele. Enquanto eu estou olhando as coisas com vocês aqui, daí se eu conseguir ver ou resolver antes. Daniele, você fez, sabe por quê? Porque você não consta nem na planilha. Você não está constando. O questionário é do professor Rodrigo. Na minha, Daniele, você nem consta. Talvez você não tenha, talvez você tenha confundido, porque são 5 mesmo. E eu acabei de revisar, então, tipo, na sala de aula está 5. Então, Daniela, eu acredito que você deva ter confundido as salas virtuais, né? E realmente na minha você ficou sem fazer, porque eu estou olhando aqui a planilha dos alunos que fizeram do meu controle e não aparece mesmo. Tá bom? Prestar atenção nisso, gente, porque confunde, né? No meu, pelo menos, na minha sala virtual, sempre vai estar no tópico aula, aula do dia tal, tá bom? Sempre no tópico aula do dia tal, e sempre vai aparecer para vocês depois da aula, tá? Tudo bem essa questão, gente? A arbitragem, por quê? Porque mediação, conciliação e negociação são formas de autocomposição. As próprias partes procuram e as próprias partes tentam solucionar o conflito com o auxílio, muitas vezes, do mediador ou do conciliador, mas elas é que resolvem o conflito. Na heterocomposição, não são as partes. Ela deixa para um terceiro decidir. Porque o mediador e o conciliador, ele não tem poder decisório, ele nem pode decidir nada. Quem decide são as partes. Ele só facilita, e a gente vai ver algumas técnicas de negociação, tá? Negociação, mediação, conciliação. A arbitragem é um terceiro, nós vamos ver depois a arbitragem, né? A arbitragem é quase um processo judicial, mas não é um processo. Não é, não é dentro do poder judiciário, tá? E ele tem poder decisório. O árbitro tem poder decisório. Por isso, a autocomposição é quando as próprias partes solucionam. Um terceiro pode ajudar, mas elas solucionam. Na arbitragem, não. Não são as próprias partes que vão solucionar. Quem soluciona para elas é o terceiro. É quase o estado do juiz. O juiz não soluciona os conflitos? Soluciona. Tá? Essa é a segunda questão. Terceira. Eu vou colocar, eu estou pegando e colocando para vocês aqui, ó. Terceira, na negociação baseada em princípios. Que nós vimos a semana passada. Essa estava no livro e foi discutida em aula, tá? No livro, no capítulo que eu escaneei para vocês para pré-aula, para vocês verem na pré-aula, né? Na negociação baseada em princípios. É gentil, né? O mediador, o negociador é gentil com as pessoas e com os problemas. Está errado, porque o negociador, ele tem que ser gentil com as pessoas, tá? É complicado que na arbitragem, exatamente, Vivaldo, na arbitragem a decisão não tem recurso, a gente pode só pedir uma ação anulatória daquela decisão. Exatamente, não tem recurso. Mas nós vamos ver algumas vantagens, tá? Na negociação baseada em princípios, né? É gentil, né? O mediador, o negociador, é gentil com as pessoas e com os problemas. Não, ele é gentil com as pessoas, mas com os problemas ele tem que ser firme, ele tem que focar nos interesses específicos. Eles desenvolvem múltiplas opções e depois decide. É essa por quê? Porque ele desenvolve múltiplas opções, né? Justamente para verificar quais são as melhores para que as partes possam decidir. Então, a alternativa correta é essa. Os participantes são adversários, não são tratados como adversários, eles são tratados como interessados, tá? Ali ninguém está para competir quem vai ganhar, tá? E utiliza critérios
subjetivos? Pelo contrário, utiliza-se critérios totalmente, na medida do possível, objetivos, tá? Por quê? Porque eu tenho que mensurar, as partes têm que mensurar quais vão ser os critérios para um possível acordo, né? E as duas partes têm que concordar com esses critérios. Tá? Então, o valor de um imóvel, né? O valor de uma pensão. Ah, eu ganho X, ele ganha X. Ah, então, geralmente 30% do salário mínimo. Será que dá? Vamos fazer as contas, e aí as pessoas fazem, vai ficar perto dos 30% do salário mínimo. Então, assim, tem que ter um critério objetivo para que as partes consigam conversar e depois tentar fazer um acordo. Depois, a quarta, a confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do processo, né? Cujo teor não pode ser utilizado para fim diferente daquele previsto por expressa deliberação das partes. Gente, essa é verdadeira, tá? Pelo artigo 166, pera um minutinho só, Guto, pode escrever já, ou me falar já que eu respondo, tá? Pelo artigo 166, parágrafo 5º, a confidencialidade se estende tanto a todas as partes do processo, quanto a todas as informações dentro do processo. Tanto que nenhuma das partes ou das pessoas envolvidas numa sessão de concílio, num procedimento de conciliação, mediação, por exemplo, não podem depor, não podem ser testemunhas sobre os fatos que lá participaram, que lá ouviram, que assistiram, tá? Inclusive, por exemplo, num processo judicial, o juiz tem alguns impedimentos. Por exemplo, se o juiz é amigo de alguém, de alguma das partes, se eu for outra parte, o que eu vou requerer? Eu vou requerer a suspeição daquele juiz. Suspeição eu vou indicar para o tribunal que aquele juiz pode ser suspeito para julgar minha causa, porque ele é amigo da outra parte. Isso no procedimento do poder judiciário. A mediação, os mediadores e conciliadores, quando eles são judiciais, atuam dentro do poder judiciário, eles também têm as mesmas suspeições e impedimentos do juiz. Então, o conciliador não pode ser amigo e nem inimigo de nenhuma das partes. Não pode ter interesse em que uma das partes vença. O conciliador ou mediador tem que ser imparcial. Por isso que essa é verdadeira. Guto, se você quiser falar ou escrever. Oi, professora. Tudo bem? Tudo bem. A minha dúvida é em relação à primeira questão. É que eu Ok. tô lendo um artigo do CNJ e eu estou entendendo que quando há vínculo é mediação e quando não há vínculo entre as partes é conciliação. E eu entendi que pelo seu gabarito, na primeira questão, a senhora está marcando a quarta, né? É isso? Ou a Isso. penúltima? Onde você está lendo? Você Então, pode. eu dei o print, mas eu não sei se tem como mandar por aqui. Deixa eu ver. Estou tentando mandar. Manda para mim para a gente ver. Tá, eu vou te mandar. Manda para mim. Manda para mim que eu quero ver isso daí. Deixa eu ver. É na primeira questão, né, Guto? Isso, é na primeira questão. Me manda porque para eu fazer essa conferência, nem que eu não consegui fazer agora em aula, aí eu faço essa conferência e se houver necessidade, eu reviso o gabarito e falo para vocês na aula que vem. Se não for agora, tá bom? Se você não conseguir mandar por aqui, Guto, me manda por e-mail. Tá, eu vou dar um jeito. Tá Tá, bom, obrigado. tá, imagina. Não podemos mesmo ficar com dúvidas, né? Vamos ver.
Gente, 5. Vou passando enquanto isso, tá? Quinto, o acesso ao poder judiciário é princípio constitucional. E, por tal, a tendência é que, por mais que se enviesem novas alternativas de solução de conflito, o poder judiciário sempre deverá ser ouvido. E aí? Sempre deverá ser ouvido? Essa, gente, é falsa. E, aliás, eu já falo para vocês: quem for concurseiro de plantão, ou seja, quem quiser prestar concurso, cuidado muito com essas palavras que ampliam ou restringem demais. A gente tem que ter um cuidado com elas, né? Então, quando coloca assim, o Poder Judiciário sempre, sempre, é uma palavra restritiva demais, porque é só daquela forma, né? Sempre vai ser ouvido. Não, é falso. Por quê? Porque temos o acesso ao Poder Judiciário, e isso sim significa que a pessoa pode entrar com um processo e a hora que ela quiser, sobre as questões que ela entender pertinentes, junto com o seu procurador, se for o caso, tá ok? Agora, a tendência é que, por mais que se tenha soluções alternativas de conflito, a tendência é que eu sempre vou ouvir o judiciário. Pelo contrário, o Brasil é o país com um dos maiores, se não o maior número de casos judiciais do mundo. Do mundo. Então, para que foram criadas, né? A arbitragem lá em 96, né? E a mediação em 2015. A mediação, eu acredito que esteja até melhor aceita, digamos assim, do que a arbitragem, que já é bem antes, né? Porque culturalmente o Brasil ainda não tem, né, essa cultura da pacificação, se não for pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário quer desafogar. A gente já desafoga lá em cima, no STF, no STJ, já existem meios, né, algumas ações, alguns recursos, tal, já existem alguns meios para fazer com que a ação nem chegue até lá, porque senão vai afogar os nossos dois principais tribunais meios de acesso, né, no país. Gente, quando eu falo desafogar, não quer dizer que não vai nenhuma ação, vai passar nenhuma ação, mas são aquelas ações que vão ser pertinentes, que vão ter uma matéria de questão de direito relevante. E os tribunais superiores, eles colocam isso. O que pode passar para mim, vamos falar assim, o que não pode, tá? Então, tem que ter cuidado com isso. Agora, o brasileiro, ele não tem essa cultura. Inclusive, em cidades pequenas, os centros judiciários de conciliação de solução de conflitos, eles ainda são pequenos, eles ainda são modestos, né? Então, as pessoas ainda não criaram, o Poder Judiciário como um todo, né, com o auxílio do CNJ, vem procurando estimular, inclusive através de campanhas, né, estimular a conciliação. Amanhã, dia 12, se não me engano, amanhã, o ENFAM, deixa eu ver se é o ENFAM, peraí, eu vou entrar aqui só para ver se é o ENFAM, vai ter uma capacitação para conciliadores de forma remota. Eu só não lembro se é o ENFAM, ou se é algum centro, algum tribunal, algum centro judiciário. Eu vou tentar achar aqui, que eu anotei em alguns dos meus... deixa eu ver, agora eu não vou conseguir. Depois eu vejo para vocês. Então, assim, o acesso ao Poder Judiciário é princípio, tá, garantido constitucionalmente. Ah, isso daí é garantido constitucionalmente. Porém, o que acontece? Mesmo sendo um direito garantido constitucionalmente, não é sempre, tá? O próprio CNJ, não é nem
É um curso nacional. Vou colocar o link aqui para quem quiser depois ler a notícia. E amanhã eles vão lançar esse curso, tá? Eu coloquei o link para vocês aí. E o que que acontece? Então, assim, o CNJ, os centros judiciários de solução de conflitos, os tribunais de justiça, federais, estaduais, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais superiores, eles se incentivam porque quanto mais nós incentivamos quanto mais nós incentivamos as partes, os interessados, para que eles participem de uma audiência ou de conciliação de mediação, isso cada vez mais vai fazer com que eles consigam tirar aquela barreira de que uma mediação, uma conciliação é algo que não dá nada, né? Porque, na verdade, essa é muitas vezes a nossa opinião, no sentido comum, né? Vamos falar assim, né? O senso comum é de que o poder judiciário não é célere, né? Não é rápido, não presta a prestação jurisdicional muitas vezes não é efetiva, ou muitas vezes não nos agrada, tá? E os recursos financeiros, por vezes, são altos. Já numa mediação e numa conciliação, né, eu não estou falando agora da arbitragem, a gente vai ver, vai ter uma aula só de arbitragem. Na mediação de conciliação, não, as partes, elas vão, primeiro, o próprio ambiente, geralmente, por mais que seja um ambiente formal, porque é próprio, né, do ambiente da conciliação e da mediação ser um ambiente que estimule as partes, né, não só o formal, mas o próprio conciliador, há orientações de tribunais para até a vestimenta do conciliador, tá? Então, uma conciliação e mediação empresarial, de cunho empresarial, pode ser que o conciliador use terno, é recomendável. Agora, o conciliador e o mediador, quando ele está diante de uma contenda, muitas vezes mais simples, o conciliador e o mediador podem se vestir não como um terno. Às vezes o código pode exigir uma postura menos formal, até para as partes entenderem que aquilo lá não é um processo, confundindo ainda num senso comum com um juiz, né, sendo que não é, tá? Então, gente, feitas essas considerações, lembrando, então, anotar aqui, lembrando, então, dessa questão, tá? De que o Poder Judiciário brasileiro está afogado, precisamos estimular essas novas formas de conciliação, tá? Precisamos estimular essas novas formas de conciliação, de mediação, a negociação em si, mas eu acho que a negociação em si, como é uma negociação direta, tecnicamente falando, entre as partes, isso tem que partir das próprias partes. Como profissionais do direito, nós podemos orientar alguém a procurar o outro, sem a nossa interferência, só uma orientação, né? Então, se algum conhecido chega para mim e fala, Alessandra, eu queria muito que eu preciso receber uma dívida, não sei o que eu posso orientar? Olha, por que você não liga para ele e tenta conversar? Pronto. Eu dei uma sugestão, mas eu não participei da negociação direta deles. Tá ok? Poderia, se as duas partes quisessem, sim, ambas têm que aceitar. A conciliação e a mediação pressupõem confiança. A conciliação e a mediação pressupõem um alto grau de confiança naquele que vai julgar. É que nem um contrato, é igual um contrato, um mandato, que é a procuração dos advogados para representar as partes no processo.
O mandato, que é o contrato de procuração, é a nossa procuração, é baseada na relação de confiança. Se não tivermos relação de confiança entre nós e o próprio o cliente, não se presta mais. O Guto. Outra diferenciação está pautada no tipo de conflitos. Conflitos objetivos, superficiais, não existe relacionamento duradouro. Isso, é exatamente, aconselha esse uso. É isso que você está vendo lá, Guto? No artigo que você pegou? O conflitos objetivos, CNJ, isso. Inclusive, eu coloquei para vocês o manual de conciliação do CNJ, está lá para vocês, tá? E você deve ter visto isso na resolução 125 agora também, que eu passei para vocês, né? Para conflitos mais objetivos, nas quais não existe relacionamento duradouro, que a semana passada eu fiz essa diferenciação, né? Então, eu uso a conciliação quando não há um relacionamento prévio entre as partes, tá? Então, pressupõe-se que, se eu não tenho um relacionamento prévio entre as partes, eu posso utilizar a conciliação. Agora, se eu tenho um se eu tenho um relacionamento prévio entre as partes e há necessidade de que o vínculo continue de uma forma saudável ou restabelecer esses vínculos, aí eu utilizo a mediação, né? Guto. Professora. Oi, pode falar. Então o gabarito está errado, porque a senhora está falando que a conciliação, pelo gabarito que a senhora apresentou, a conciliação prestaria-se para restaurar vínculos. Ó, dá uma olhada lá na questão. Peraí, tá, deixa eu ver. Eu vou voltar no chat. Eu vou voltar, não vou voltar no meu chat, que ele tá sem ABCD, que eu não consigo enxergar. Vamos ver. Eu vou ver no meu aqui, tô vendo vocês, tá? A mediação diferencia-se da conciliação, visto que que a conciliação presta para... Ah, tem razão. Tem razão. O gabarito tá dando essa mesmo? O gabarito oficial deu essa mesmo, Guto? Aquela presta para restaurar vínculos, tá? Que é a mediação. Enquanto esta, que é a conciliação, não presta para restaurar vínculos. Fala para mim, Guto. Gente, voltem na questão 1. A alternativa correta é a última para quem está vendo no meu chat, tá? Aquela que é a mediação presta para restaurar vínculo, enquanto a conciliação não não tem isso como principal objetivo. No gabarito tá isso? Então depois eu verifico se eu consigo consertar esse gabarito. Muito obrigada, viu, Guto? Dúvidas com toda certeza, gente. Muito obrigada. Inclusive, Guto, quer ver? Deixa eu achar aqui uma outra... cadê aqui? Passar uma outra... a política adequada de relação de conflitos. Eu quero achar aqui o meu material que eu tinha feito. Cadê aqui? Aqui, artigo 3º, não. Quero achar o artigo 22. Artigo 165, o artigo 165 do CPC. O artigo 165, além do CNJ, Guto, e demais, eu estou colocando para vocês aqui, ó, o artigo 165 do CPC, e parágrafos 2º e 3º. Cadê? Parágrafo 2º e 3º do 165 do CPC. Olha que eu saí até da resolução do CNJ. O conciliador que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes. Pode sugerir, então ele tem uma postura mais ativa, né? Ele sugere soluções. E o mediador está no parágrafo 3º.
o mediador que atuará preferencialmente nos casos em que já houver um vínculo anterior entre as partes, ou seja, na mediação, eu tento restaurar o vínculo entre as partes, caso de direitos de conflito de família, tá? Os conflitos de família são resolvidos pela mediação, porque há necessidade de restauro de vínculos. Enquanto uma conciliação, por exemplo, se presta mais para direitos disponíveis, direitos patrimoniais disponíveis, como, por exemplo, uma dívida, tá? Uma dívida, uma dívida comum pode ser resolvido por um conciliador, tá? Que tem uma postura mais ativa. Ele pode sugerir, ele não pode nem influenciar e nem interferir, ele sugere. O mediador, não, ele não pode sugerir, ele, na verdade, vai auxiliar as partes para que elas próprias vejam, para que cada uma veja o lado da outra, o que a gente chama de empatia, ou de espelho, a gente vai ver a técnica do espelho, né, para que ambos consigam visualizar, tá? É o caso das relações de família ou das relações de vizinhança, por exemplo. Certo, gente? E agora, cadê aqui? Eu vou começar, gente, a fazer a apresentação de tela para vocês, dos slides. E o que eu vou fazer? Eu vou apresentar, se eu ouvir, como eu já falei para vocês, no Hangouts Meet, quando a gente apresenta a tela dos slides, eu só vejo a tela do slide, eu não vejo mais nada, eu não vejo nem eu, vocês ainda me veem pequenininho, apresentando. Eu não vejo, e eu não vejo se tem alguém querendo entrar na sala, tá? Então, se eu ouvir, né, o toque de alguém querendo entrar na sala, eu geralmente interrompo os slides para admitir alguém na sala, tá ok? Bem que eu acredito que esse horário, quem tinha que entrar já entrou, né, mas a gente nunca sabe, a conexão, né, não é todo mundo que tem uma conexão que consiga toda hora, chuva, etc, né? Bom, mediação, o que, na verdade, nós estamos... quais são as referências? Gente, olha o que eu escrevi embaixo das referências hoje. Utilizadas pela professora, ou seja, foram referências que eu li, usei, para preparar o material, para estudar, para trazer para vocês. E sugeridas aos alunos, aos alunos, né? Sugeridas, tá? Aos poucos nós vamos ver o que pode ser obrigatório, o que não pode. Por enquanto, é uma sugestão, tá? Os capítulos 3 a 6 do livro de Mazola, né? Eu geralmente uso ele, tá aqui, tá? Eu geralmente uso ele. Tem outros, né, que nós demos também como sugestões bibliográficas. Sugestões também para essa aula. A lei da mediação, uma parte apenas, tá? Não é toda a lei agora. A resolução do CNJ, tá? Principalmente o seu anexo 3, que fala do Código de Ética do Mediador. E o Manual de Mediação Judicial. Esse manual já está em PDF para vocês, no tópico materiais, agora eu não lembro de cabeça o nome do tópico específico, mas é materiais para alguma coisa. Materiais de estudo e direcionamento, algo assim. É nesse tópico de materiais que estão lá, por exemplo, lá tem plano de aula, lá está a resolução 125, lá tem um outro livro de Bacelar, que é um outro livro que fala da mediação, né? Sugestões, e eu coloquei também o manual de mediação do CNJ, tá? Para essa aula, eu achei interessante trazer os itens de 3 a 6, tá? Eles não têm números, né? Então, não começa na introdução, né? E ele vai colocando as nomenclaturas, tá? Eu que coloquei em números aí, tá bom? São essas as sugestões referidas. E daqui a pouco, assim que terminar a aula, eu já vou passar para vocês essas referências, tá? Bom,
Peraí, eu vou interromper um pouco o compartilhamento, que daí agora eu quero perguntar uma coisa para vocês, que faz parte da aula, né? Mas vou falar para vocês, a semana passada eu já falei, né, da teoria do conflito, e agora eu vou falar de novo um pouco da teoria do conflito e depois ir um pouco para a teoria dos jogos, tá? Bom, a teoria do conflito faz parte do que no CNJ chamam-se de RAD. Eu estou escrevendo para vocês aqui, tá? RAD, resolução apropriada de demandas, tá? E a pergunta para vocês alunos, quando vocês ouvem, aí vocês podem ou me falar por áudio ou pelo chat. Quando vocês ouvem a palavra conflito, o que vem à mente de vocês? Tem alguns questionamentos aqui para eu fazer para vocês. Quando vocês ouvem a palavra conflito, o que vem à mente de vocês? Podem escrever ou falar. Eu preciso que vocês procurem o que vem à mente. Pensem. Interesses antagônicos, discussão, problemas. Tá. Ou seja, no geral, nós enxergamos conflito como algo negativo, né? Agora, não precisam me falar isso. Mas lembrem-se, qual foi o último conflito em que vocês se envolveram? Se é que vocês se envolveram em algum conflito. Às vezes vocês se envolveram numa briga aí quando era criança, adolescente, queria roubar o namorado do outro, queria pegar um doce. Estou falando de algo banal. O inquilino que não pagava aluguel, Guto. Guto, uma vez isso aconteceu comigo. O inquilino fugiu sem pagar o aluguel e ele deixou um lixo. Ele fugiu, ninguém sabia onde ele estava, o oficial de justiça não conseguia encontrar, ele fugiu. E na casa, era um apartamento, estava fedendo o apartamento, o vizinho ligou para a imobiliária, fomos lá verificar. Tinha lixo cheio de coisas nojentas na casa. Além de não pagar aluguel, fugiu. Ui, difícil, misericórdia. Pior é pai que não paga pensão. Pois é, e agora pode penhorar até 40% do auxílio emergencial, embora o CNJ recomende que não. Vocês sabem disso, né? O auxílio emergencial está podendo ser usado para pagar, para penhorar, para pagar pensão. Mas o CNJ elaborou, semana passada, uma recomendação para não fazer isso. Mas é pior. Vocês percebem que quando vem à mente um conflito, estão vindo à mente de vocês conflitos como se fossem questões negativas, né? De fato, quando nós vemos o conflito por um aspecto negativo, nós vamos entender que os conflitos são sempre decorrentes de conflitos de interesses. Então, muitas vezes, Vivaldo escreveu interesses antagônicos, né, Vivaldo? Vivaldo, muitas vezes, os interesses nem são antagônicos. Às vezes, o interesse é o mesmo, mas a estratégia para se conseguir aquilo é antagônica. Exemplo, aproveitando o exemplo do Antônio, de o pai que não paga pensão, né? Então, os dois, muito que o filho tenha coma, hoje em dia, com a questão da pandemia, ele quer que o filho coma, mas ele fica desempregado. Então, assim, às vezes o interesse pode ser, o objetivo pode ser comum, mas às vezes não é. A estratégia não reflete a realidade de um
e a realidade do outro. O Antônio escreveu, né? Houve um caso que fiquei sabendo, onde o pai era interditado e a avó, sim, a avó paga, os avós pagam, sendo que se na linha sucessória, né? Na linha de alimentos recíprocos, né? Se o pai não conseguir pagar, sim, geralmente são os avós que vão pagar, né? Tá? Isso costuma acontecer com uma facilidade até é comum, tá? É comum. E aí, olha só. Vamos agora pensar. A avó pode repassar a obrigação do pagamento? Ela pode dizer que existem outros avós e que a obrigação pode ser estendida aos outros avós, mas ela não pode repassar. A outra pessoa tem que entrar contra todos. Se entrou só contra um, não. Eu posso me defender dizendo isso, mas não, parente próximo, não, não, nem algumas decisões jurisprudenciais têm dado para irmão, mas não, outros familiares não, é sempre linha reta, Raíssa, linha reta, sim, filho, pais, avós, bisavós. Algumas decisões com irmãos. Vocês vão aprender isso em direito de família, né? Nós temos a pirâmide de parentesco. É só em linha reta. É só quem gerou o outro, entendeu? O filho foi gerado pelo pai, que foi gerado pelo outro pai, que é o avô, que foi gerado pelo outro pai, que é o bisavô. Entenderam? Alguém vai ter que conseguir pagar. Se eles não conseguirem pagar, alguém provavelmente vai ser processado e pode ir à prisão. Nós sabemos de casos de idosos que já foram para a prisão por conta de pensão. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Tá? Calma, gente. Calma. Vocês vão ter muita dúvida aí para direito de família. Tá? Não, você não pode subrogar a dívida. E se os avós morreram, aí realmente não tem quem pagar, a não ser que tenha herança do pai ou do avô. Tá? Vocês vão, se eu der direito de família para vocês, a gente vai fazer uma festa. Porque é uma área muito muito ampla, né? Eu dou essa disciplina, só que em outro campus. É bem interessante. Bom, retornando para o conflito. Vamos pensar numa coisa. Uma outra pergunta para vocês. O que pode surgir de positivo num conflito? Aí a pergunta para vocês. O que pode surgir de positivo num conflito? Respondam-me. Pensem e me respondam. O que pode surgir de positivo num conflito? Consenso, ok. Ok. Conciliação, tá. Ok, Natan. O que mais? Vamos pensar. O que mais? Que pode surgir de positivo, né? Quais são os aspectos positivos? Variedade de ideias, boa, Carol, a variedade de ideias. Ou seja, é o que a gente chama a resolução de problemas, muito bem, acordo satisfatório, perfeito. Busca criativa, gente. Perfeito. Vocês hoje assim, chegaram para chegar. É experiência, Vivaldo, muito bem. Lindinês, busca criativa de soluções. É exatamente isso. Então, gente, quando nós ouvimos a palavra conflito, nós imaginamos como algo obscuro, irresolvível, muitas vezes, negativo, né? Nem sempre um conflito é negativo, e quando ele existe,
nós temos, inclusive como conciliadores e mediadores. Essa disciplina, né, essa parte da disciplina, essa segunda parte da disciplina, né, a primeira foi a teoria geral do direito, essa segunda parte da disciplina é justamente para que vocês entendam como funciona a mediação e conciliação. E um dos primeiros vértices é vocês acreditarem que isso pode dar certo. E como pode dar certo? Vocês, todos nós acreditarmos que do conflito pode surgir questões extremamente positivas, como a busca criativa de soluções, a experiência auxilia, o acordo. Gente, acordo é porque, assim, quando a gente fala de conciliação e mediação, nós temos um terceiro, mas não é ele que julga. Lembra que eu falei para vocês? Quem, na verdade, estabelece o consenso são as próprias partes, né? Tanto o conciliador quanto o mediador, eles apenas auxiliam, né? Então, para a parte, uma das principais vantagens, um dos principais aspectos positivos da resolução de conflitos, dessa RAD, né, da resolução apropriada de conflitos, é justamente a satisfação em saber que ela própria conseguiu, junto com a outra, em cooperação, palavra de ordem aqui também, em cooperação, estabelecer uma maturidade para a busca de um objetivo. É isso. É isso. É o que a gente chama também de prospecção. Prospecção significa tornar-se visível, se sobressair. Então, o que é a prospecção na mediação e conciliação? É o conciliador ou mediador para dar voz à parte, torná-la visível. Por quê? Vocês já devem ter assistido a algumas audiências, ouviram, tal. Quando nós chegamos na audiência, nós advogados, com a parte. Quem senta do lado do juiz, né? Você tem lá, né, aquela mesa longa, né? O juiz está ali no final dessa mesa, né? Com o escrivão e o Ministério Público. E aí, de uma parte fica o autor, outra parte o requerido, o requerente e o requerido. Geralmente, quem senta perto do juiz e do promotor ali? Os advogados, as partes ficam ali do nosso lado, acompanhando, sem voz, muitas vezes. Vai ter voz na hora adequada, mas, por exemplo, uma pergunta para uma testemunha. Não é a parte, ela não faz a pergunta direto. Se o advogado vai fazer perguntas para as testemunhas. A parte, se ela lembrar de algumas perguntas, que às vezes o advogado não lembra, eu oriento sempre os meus clientes assim. Olha, se você lembrar de alguma pergunta que eu esqueci, que eu não tenha me lembrado na hora, que você entenda importante, fala no meu ouvido. Por quê, gente? A parte não faz pergunta para a testemunha, né? Então, num processo, as partes não são tão visíveis. Elas não têm tanta prospecção. Por quê? Porque vão ter os argumentos, esses argumentos são argumentos técnicos, né? Alguns argumentos não são técnicos, mas o juiz julga com base em quê? Julga com base na legislação, nas fontes do direito, na jurisprudência dominante. Então, é algo técnico. As discussões que os advogados fazem são técnicas, as partes, elas ficam uma olhando para a cara da outra, porque também não costuma se usar celular, né? É de respeito não utilizar celular dentro da sala, mas geralmente elas ficam assim, olhando, interessadas, mas não entendendo. E na mediação e na conciliação, isso não acontece. Quem tem voz são as partes, tá? Num primeiro momento, é a lavação de roupa suja, né? Vamos falar aí de uma forma bem simplista, é a lavação de roupa suja. É um magoado com o outro, ou porque não cumpriu um contrato, não pagou, porque difamou, sei lá. E então, assim, muitas vezes as partes já chegam com
aquele medo, aquele receio, aquela mágoa, a parte chega na defensiva. Cabe aos mediadores e conciliadores trazer essa parte para um ambiente em que ela se sinta confortável, tá? Ambiente não é físico não, tá, gente? Tá? Um ambiente psicológico, em que ela se sinta confortável, em que ela se sinta apta a poder falar sem interferência, sem julgamento. Conciliador e mediador não estão lá para julgar nem o processo e nem a pessoa, nem o processo, nem o conflito e nem a pessoa. Eles não estão lá para isso, tá? Gente, em tempos de pandemia, eu anotei aqui, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo elaborou um provimento, vou anotar aqui o número para vocês, provimento 11, da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, para conciliação e mediação empresariais por meio do Microsoft Teams, que é um outro recurso de videoconferências, tá? Então, por conta da pandemia, as questões, né, jurídicas, judiciais e extrajudiciais, na medida do possível, estão procurando acontecer em ambiente remoto, que é o que a gente tem, tá? Por isso que vamos aguardar aí as demais normativas, né, para ver como vão ser as práticas de vocês, as práticas profissionais, né, e muito provavelmente vamos sugerir audiências virtuais, tá? E aí a gente vai explicar onde ver, qual é o link, como é que faz para se cadastrar, etc., tá? Não é o momento agora, porque eu estou aguardando, assim como todos nós, né, professores e alunos, estamos aí aguardando as regulamentações pela direção e coordenação. Tá ok? Bom, vou voltar a apresentar a tela, a janela aqui, cadê? Não, isso daqui são as questões. Espera aí. Cadê aqui? Peraí, gente, eu não estou conseguindo achar a tela aqui. Achei. Achei a tela. Bom, gente, vocês estão vendo, então, a minha tela, né? Já falei para vocês, então, da mediação e a diferença com conciliação. E agora, a teoria do conflito, que é justamente, no manual do CNJ, né, ele fala justamente da teoria do conflito, esses aspectos positivos, né, que nós tratamos, né, e nós vamos ver ao longo das aulas esses aspectos positivos, sendo que a percepção, o que a gente tem que entender melhor é assim, a percepção, deixa eu ver, alguém tentando entrar? Não, acho que alguém não está apresentando, professora, peraí. Eu vou parar a apresentação. Verifique. A Camila disse que está normal. Verifique, por gentileza. Bom, a teoria do conflito tem a ver com a despolarização que nós falamos, ou seja, eu não vejo partes antagônicas, tá? Eu não vejo polos, tá? Polo ativo e polo passivo. Eu vejo interessados, tá? Nós tratamos as pessoas que chegam à mediação e conciliação como interessados, tá ok? É a despolarização, não tem polo, tá? Eu não quero saber quem entrou e quem não entrou, quem convidou, quem não convidou para uma sessão de conciliação, tá? O sistema também é chamado de multiportas, ou múltiplas portas. Por quê? A única porta é a porta do acesso ao poder judiciário, o processo. Então, antigamente, nós só tínhamos um sistema de porta única,
em que eu só podia, para resolver um conflito, eu só podia entrar no Poder Judiciário, se eu não resolvesse com a própria parte, né? Hoje não. Hoje o sistema, nossa, é de múltiplas portas. Eu tenho várias espécies para resolver um conflito que não necessariamente passaria pelo Poder Judiciário, a conciliação, a mediação e a arbitragem. Então, hoje eu tenho meios para que eu consiga, inclusive, muitas vezes, até com custo reduzido e com maior sigilo, conseguir trazer as questões para uma mediação e uma conciliação, tá? Inclusive, a mediação e a conciliação, há um princípio que nós vamos ver, que é a da confidencialidade. O que estiver lá, tudo dentro do procedimento de conciliação ou mediação, são sigilosos, não podem ser passados, não podem ser aventados. No Poder Judiciário, em tese, os processos são públicos. Só não são públicos os processos que envolvam estado e capacidade de pessoas, tá? Como, por exemplo, ações de alimento, divórcio, interdição. E algumas outras que a lei possa declarar como segredo de justiça, né? Mas, fora isso, as ações são públicas. Só que se eu levo algum conflito para a mediação e a conciliação, ele já é confidencial, ele já não pode ser público. Então, tem gente que não quer que o conflito venha a público, né? Uma empresa, por exemplo, não quer entender que o conflito possa vir ao público. Então, eu posso tentar tratar das questões numa sessão de mediação, por exemplo, tá? Que é sigilosa. Teoria dos jogos. Vocês já devem ter ouvido falar de John Nash, um matemático que teve até um filme sobre ele, o filme chama Uma Mente Brilhante. O Russell Crowe, que fez o Gladiador, que é o ator principal, que fez o John Nash. John Nash ganhou o Nobel de Matemática, salvo engano, porque ele descobriu a teoria, ele descobriu uma questão nessa teoria dos jogos. Tá, para que isso serve para nós, conciliadores e mediadores, né? A teoria do jogo, a teoria que ele e mais outros desenvolveram, né? Só que ele desenvolveu um diferencial. Quando nós jogamos, geralmente nós estudamos as nossas estratégias e as estratégias do outro participante, tá? Percebendo que quando eu tenho várias estratégias e se todos se engajam, eu posso, isso é baseado numa análise de conduta em que eu espero o comportamento do outro. Então, eu penso assim, eu vou jogar dessa forma, porque eu acho que ele vai jogar daquela forma, e eu acho que ele jogando daquela forma, eu jogo dessa forma. Então, é uma probabilidade, né? Na teoria dos jogos, né, especificamente dele, o conflito é resolvido quando as próprias partes resolvem essas situações com estratégias de cooperação, tá? O elemento cooperação foi o elemento que o diferencial que o John Nash trouxe para a teoria dos jogos, que ela já existia, né? Na verdade, ele trouxe esse diferencial, e imaginando que quando ambos cooperam, ambos desenvolvem estratégias para maximizar os ganhos de ambos, embora muitas vezes apenas um ganhe, e aí a gente fala ganhe entre aspas mesmo, né? Na teoria dos jogos, eu desenvolvo estratégias, então o conciliador, o mediador, vai procurar auxiliar as partes para que elas desenvolvam estratégias como um jogo, mas como um jogo que ambas possam cooperar. Também chama-se de, tem o dilema do prisioneiro. Dois prisioneiros estão separados, em celas separadas, a polícia deseja prender ambos, mas não tem provas contra ambos. E aí diz para cada um separado, olha, se você falar que é o outro, eu dou X, você pega a pena de 1 ano.
Mas se ele falar que se ele não falar que é você, ou melhor, se ambos cooperarem, se você não falar quem é e ele também não falar quem é, ambos ganham, tem uma pena de 1 ano. Se você fala que é e se ele fala que é, se vocês tentam se digladiar, vocês têm a pena aumentada. Só que um não conhece o outro. E aí eles pensam, bom, e aí? Será que o outro vai poder me ajudar? Então, a teoria dos jogos faz a gente parar para pensar assim, eu preciso cooperar com o outro porque essa cooperação com o outro me auxilia e maximiza o meu ganho e, consequentemente, ele também maximiza o ganho dele. Por isso que isso é aplicado na teoria da conciliação, na teoria do conflito, né? Mediação e conciliação nesse primeiro momento. Tá? Bom, mediação. A mediação está na lei 13.140. Eu não coloquei o 40 ali, eu não coloquei o 4 depois do 0, tá, gente? Artigo 1º, parágrafo único da lei C 13.140 de 2015, tá? Essa lei é recente, tá? Ela é antes da publicação, não. Ela é antes da vigência do novo CPC, tá? Depois, o novo CPC, né, que se instalou em 2015, mas com vigência, né, a partir de março de 2016, também tem um capítulo sobre mediadores e conciliadores no âmbito judicial. A gente vai ver essa diferenciação, tá? Mediação. Considera-se mediação atividade técnica exercida por terceiro. E esse terceiro não tem poder decisório, que, escolhido ou aceitos pelas partes, as auxilia e estimula para identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Gente, terceiro imparcial, ok, sem poder decisório, ok. Escolhido ou aceito. Os mediadores, gente, e conciliadores, nós vamos ver, assim, tem 2 espécies de mediação e conciliação, mas vamos falar da mediação específica agora. Judicial e extrajudicial. A extrajudicial é aquela mediação que acontece, geralmente, numa câmara privada. São particulares, pessoas capacitadas, particulares, que possuem, são empresas que possuem pessoas capacitadas para isso, tá? E são cadastrados, tá? E são cadastrados no tribunal. Mas, dentro do próprio Poder Judiciário, eu posso ter as câmaras de mediação dentro do Poder Judiciário. Então, eu posso ter fora do Poder Judiciário, que é a mediação extrajudicial, e eu posso ter dentro do Judiciário, tá? Inclusive, o juiz, quando ele recebe uma petição inicial, que é a petição para iniciar um processo, ele vai verificar se pode ser uma hipótese de marcar já uma audiência de conciliação e mediação. Então, o próprio juiz, quando recebe um processo, já marca, com algumas exceções, ele geralmente já marca uma audiência entre as partes, para tentar uma mediação e conciliação antes até do processo ter segmento, para ver, para quê? Para ver se para por ali. Tá? Bom, o que pode ser objeto da mediação? Ou seja, eu posso resolver que tipo de conflito? O conflito na mediação pode ser sobre direitos disponíveis. Direitos disponíveis, gente, é aqueles que a gente pode abrir mão deles. O básico exemplo é direito patrimonial. Valores, dinheiro, casa, veículo. Agora, direitos indisponíveis, em tese, eu não posso ter transação. O que é direitos indisponíveis? Aquele que eu não posso dispor. Aqueles que eu não posso negociar. Tá? Exemplo, inventário. Eu não posso negociar quem vai ser herdeiro. Eu não posso negociar a ordem de herança. Eu não posso negociar, eu quero renunciar a minha herança para ele. Eu não posso fazer isso numa audiência de mediação.
que é o que a gente chama de direitos indisponíveis. Mas existem direitos indisponíveis que admitem transação, que admitem negócio. Exemplo, alimentos. Os alimentos, o direito a alimentos é irrenunciável. Tem o direito a alimentos. Agora, o valor dos alimentos, a gente pode negociar, pode transacionar. Então, o que vai, qual é o objeto da mediação? Direitos disponíveis, patrimoniais, que eu posso abrir mão, tá? E direitos indisponíveis que admitam essa transação de valor, tá? Eu não abro mão do direito, mas o valor eu posso livremente negociar, tá? Tanto que a mediação, quando ela é terminada, vamos dizer assim, com um acordo entre as partes, esse acordo a gente chama de termo, né? Se esse termo se referir a direitos indisponíveis que não admitam transação, não tem validade, tá? Outra coisa, a mediação pode versar sobre o conflito todo ou parte dele. Então, muitas vezes eu tenho um conflito muito grande e a mediação pode tratar litígio, por exemplo, coletivo de loteamento, um loteamento irregular, várias pessoas. Às vezes a mediação pode tratar sobre o conflito inteiro ou às vezes uma parte desse conflito. Primeiro, vamos ter uma sessão de mediação, por exemplo, para tratar da regulamentação jurídica da propriedade, né, da certidão de propriedade, da matrícula do imóvel, para aquelas pessoas. Eu, por enquanto, só vou resolver isso. Não vou resolver o problema todo do loteamento. Tá? Então, a mediação, então, ela pode ser sobre todo o conflito, como ela pode versar sobre apenas uma parte dele. Não tem problema, tá? Mas aquela parte que foi resolvida, se for resolvida, já acabou. Aqui algumas áreas de atuação da mediação. Nós vamos ver, tá? Familiar, né? Acontece muito. Civil, responsabilidade civil, direito de consumo, PROCON, é um instituto para isso. Escolar, pais e professores, os alunos, bullying. Trabalhista, direitos individuais em caso de remuneração, né, do teto do regime da Previdência. Que existe uma seção específica também. Laboral, convenção coletiva, né, geralmente com o auxílio do Tribunal do Trabalho. E penal, crimes de pequeno potencial ofensivo, tá? Por quê? Porque se for de grande potencial ofensivo, não vai para uma mediação, porque daí eu já não posso dispor do direito, tá? E aí vai ter todo um processo, inquérito, processo. Câmara de mediação, que eu já falei, previstas no CPC, e em algumas entidades públicas, o PROCON, por exemplo, é uma entidade própria para mediação, tanto que se a gente liga no PROCON informando sobre algo, eles vão pedir toda a documentação e eles vão entrar em contato com a outra parte, eles fazem aí uma ponte, né, muitas vezes nem a sessão, né, cara a cara, o próprio PROCON já faz isso direto. Mediação pela internet, hoje já é amplamente aceito, e no juizado especial, a semana passada foi efetivada uma lei, foi publicada uma lei, acho que eu não anotei aqui o número dela, autorizando o uso da mediação e da conciliação também pela internet e pelo juizado especial. Juizado especial é o antigo juizado de pequenas causas, para causas de valores, geralmente, até 60 salários mínimos, tá? Eu vou falar algumas coisas, outras eu vou passar no que a gente entender
que eu já também falei para vocês. Ah, tá aqui, gente, acabei de mandar, já tá aqui. Lei 13.994, de 24 de abril, ela foi, eu vi ela, na verdade, a semana passada, né, e ela é de abril, tá? A conciliação será conduzida pelo juiz togado ou leigo, juiz togado ou leigo é um juiz, ou por conciliador, tá? Investido das funções. Obtida a conciliação, essa será reduzida a escrito, tá? Bom, eu vou falar isso já, mas depois eu vou voltar. A conciliação, gente, quando é reduzida a escrito, quando deu certo o acordo, ela vai ser, quando está na justiça, no Poder Judiciário, ela é homologada pelo juiz. Ou seja, os conciliadores podem até auxiliar as partes e reduzir a termo o acordo. Mas isso só vale depois que o juiz homologar, porque o juiz pode muitas vezes entender que é um direito indisponível, as partes não poderiam ter transacionado sobre aquilo, sobre aquele valor, sobre aquele bem, sobre aquele direito, e aí o juiz não homologa, e aí é dado como não constante, tá? Parágrafo 2º, é cabível a conciliação não presencial. É cabível a conciliação não presencial, conduzida pelo juizado mediante o emprego de recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real. Aqui, os princípios da mediação. Bom, tanto o Código de Processo Civil, em seu artigo 166, quanto o artigo 2º da Lei da Mediação, a Lei 13.140, impõem, né, colocam os seguintes princípios. Imparcialidade do mediador. Isso, inclusive, gente, a imparcialidade do mediador é divulgada na hora que ele se apresenta para as partes. Então, quando o conciliador ou o mediador, se ele não conheceu as partes, que a gente viu que as partes podem escolher. Na prática, não é isso que acontece. Na prática, e quando a mediação, na prática, as partes desejam um mediador, geralmente, se for no judiciário, tem uma lista, e o juiz é uma lista aleatória, né? Randômica, randômica não, aleatória. E o juiz vai seguindo a lista. Então, em tese, na prática, não se escolhe, tá? Mas quando o mediador chega para as partes, ele se posiciona como não impedido de atuar, como apto, capaz para atuar naquele conflito, naquela resolução de conflitos, e que ele está ali de forma imparcial, que não tem nenhum vínculo com as partes, e que vai cumprir com toda a imparcialidade, sem interferir na vontade das partes, tá? E que faz, inclusive, link com o princípio 4, a autonomia da vontade das partes, tá? Elas vão decidir se elas querem ou não. E, inclusive, as partes podem, qualquer das partes pode abandonar o procedimento de mediação a hora que quiser. Eu não sou obrigada a ficar nele, tá? Um outro princípio é o da oralidade. Gente, a mediação, ela ocorre numa sala apropriada, né, claro, com computador, mas o que mais ocorre lá é a oralidade. Geralmente isso não é nem gravado, tá? Por quê? Porque primeiro, é sigiloso. Segundo, para as partes, é um meio, a mediação é um meio para que as partes se posicionem entre si e para que o mediador veja quais são os interesses delas, se são interesses não conflitantes, se as partes podem abrir a guarda em vez de ficar só na defesa. Então, tudo isso é oral. A única coisa que é escrita é o termo de acordo, se tiver acordo. E se não tiver acordo, só vai reduzir a um termo que não teve acordo, só. O resto é tudo oral. Tá? Pode levar advogado também.
Se as partes quiserem, elas podem ser representadas ou levar advogados, só que aí as duas têm que estar representadas. Se chega numa sessão de mediação, uma parte está com advogado, a outra parte está sem, o mediador suspende, tá, a sessão, e para que ambas venham acompanhar os advogados na próxima, tá bom? É o princípio, inclusive, da isonomia, que acho que está para cá, da isonomia, o 6. A isonomia, a igualdade entre as partes. E quando eu falo de igualdade, eu estou falando de dar às partes as mesmas oportunidades. Tá? Como eu falei que é oral, também é informal. O outro princípio da mediação é a informalidade. A mediação, gente, ela vai acontecer num ambiente tranquilo, em que a parte não se veja, não se sinta coagida interiormente, tá? Então, é um ambiente mais tranquilo, tá? Menos sisudo, como é um ambiente próprio do Poder Judiciário, tá? Às vezes tem um café, às vezes tem pode ter uma leve música ambiente, às vezes até na antessala, né? Para acalmar os ânimos. Tudo é técnica, para acalmar os ânimos. As partes têm que estar na mediação, primeiro, elas têm que querer ir, né? Segundo, se elas foram, elas têm que estar abertas para ouvir o outro. Senão, não vai adiantar. Inclusive, se o mediador percebe que uma das partes ou as partes estão resistentes, ele não fica continuando, não. Ele declara por encerrada, e aí as partes vão procurar do judiciário. Tá? O quinto princípio, confidencialidade. Gente, já falei, é extremamente importante. Nada que se faça na mediação pode sair de lá. O mediador não pode depor, não pode falar sobre nenhuma das partes e nenhum procedimento que lá exista, tá? É muito sério isso. E uma das partes pode pedir, isso existe na mediação, assim, a sessão de mediação ocorre com as partes, vamos supor, duas partes, né, com o mediador. Pode ser que uma das partes queira falar em particular com o mediador, ou pode ser que o mediador queira falar com uma parte em particular, até para descobrir alguns interesses, para saber se são interesses, até para descobrir o que está por trás, para ver se ele consegue ajudar, gente. Ele não interfere. Ele pode pedir, que a gente chama de caucus, ele pode pedir uma audiência, e aí ele vai informar as partes sobre isso, tá? E ele pode pedir uma sessão privada, só com uma parte. E aí é só ela que vai. Tá? Só para ouvi-la. E isso não é passado para outra parte depois. Tá? É só para o mediador ter mais embasamentos para que ele consiga auxiliar ambas as partes. Tá? Ele tem que ouvir os dois lados. E às vezes ele prefere ouvir um lado separado, às vezes isso é melhor, né? Para depois ele conseguir tentar fazer com que as partes se vinculem novamente. Tá? Isonomia, a busca do consenso. Então, assim, um princípio é buscar o consenso. Nem sempre isso ocorre. Então, o processo termina no consenso? Não, ele busca o consenso. Ele busca um acordo que seja vantajoso para ambas as partes, para todas as partes. Pode não ser. A boa-fé. As partes têm que ser tratadas e têm que se tratar com lealdade, sem esconder nada, sem trazer questões adversas, que não se vinculam ao processo, ao procedimento, sem xingamentos, etc. A decisão informada, esse é um princípio complicado. Por quê? A decisão informada é assim. Eu falei para vocês que o processo de mediação, a sessão de mediação é oral. Ok. E aí vai haver um termo que vai reduzir
as falas a um escrito. E aí vai haver uma decisão sobre isso, né? É o que a gente chama de decisão informada. Isso quando a mediação é judicial. Nesse caso, gente, quando a mediação é judicial, o mediador tem que informar, tem que fundamentar por que deu aquela decisão. Só que ele também não pode colocar muita coisa, porque foi tudo oral, e algumas questões ali são, inclusive, faladas em caráter sigiloso, né? Então, o mediador, ele tem que ter um cuidado na hora de argumentar, né? Quais são os artigos de lei? Geralmente, colocamos artigos de lei para fundamentar uma determinada decisão, que, na verdade, não é uma decisão, né? É o reduzir o acordo das partes, tá? O mediador é independente, ele pode julgar, ele pode atuar, né, sem interferir, como ele entender. Gente, eu falei para vocês que a sessão de mediação não é obrigatória, então eu vou se eu quiser, ok? Ok. Porém, se eu estabelecer um contrato com alguém, e nesse contrato estiver escrito, houver uma cláusula de mediação, o que é cláusula de mediação? É uma cláusula que está no contrato dizendo que qualquer conflito daquele contrato vai ser tentado resolver primeiramente numa sessão de conciliação, numa reunião de mediação. Se isso estiver em cláusula contratual, eu tenho que comparecer à primeira reunião de mediação, aí é obrigatório. Tá? Obrigatório, sob pena de multa. Tá? Na prática, não há muita consequência. Por quê? Vamos supor, tem essa cláusula de mediação, eu assinei um contrato com essa cláusula, mas eu não quero passar pela mediação. Eu vou ser obrigada a ir nessa primeira audiência de mediação. Eu digo bem claramente que eu não desejo mais estar nela, e se tivesse, porque na mediação, gente, é como se fosse um processo. Eu vou ter várias sessões, às vezes, não é uma reunião, eu chego lá na audiência com o juiz, geralmente com o juiz nós temos basicamente 2 audiências, né, entre aspas. Na mediação eu posso ter quantas reuniões precisar. Se o mediador vê que pode dar certo, ele vai conduzindo, tá? Mas nessa cláusula obrigatória, se eu entender que eu não quero mais participar, é só eu ir na primeira e não, eu abandono o processo a reunião de mediação, não compareço nas demais. A sessão privada, é aquilo que eu falei para vocês, né? Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, não podendo o mediador revelá-la aos demais, exceto se expressamente autorizado, né? Aí sim, né? Se for autorizado, ele vai poder falar. Às vezes a parte fala, não, isso daqui eu falei para você, mas pode falar, eu quero que a outra parte saiba, pode falar. Aí você pode falar, porque daí você está expressamente autorizado. Gente, esse expresso reduz a termo, por escrito, tá? Para não ter problema depois. Exceções a esse princípio da confidencialidade. Quando que essas informações podem ser reveladas? Quando as partes concordarem expressamente, assinatura de um termo concordando. Quando a lei exigir a sua divulgação, tá? Existem algumas questões em que a lei exige divulgação, tá? Por exemplo, o cometimento de crimes graves. A divulgação, quando ela é necessária para o cumprimento de um acordo obtido pela mediação, então, nesse caso, o mediador deve tornar pública a informação, ou quando for uma informação relacionada com a ocorrência de um crime também de ação pública. Isso casa com o 3, tá? A lei exige sua divulgação, como, por exemplo, uma notificação de saúde pública, tá? Um crime, alguém confessa para você, entre aspas, né, com um crime que ele matou tal, ou que alguém matou tal. Você não pode simplesmente olhar, ouvir isso e fechar os olhos, tá?
Aí você vai, você direciona essas informações para quem? Geralmente para o juiz, tá? É ele que conduz. Na verdade, o juiz fiscaliza a mediação quando ela é judicial, tá, gente? É o juiz. O juiz, ele tem um papel de fiscalizador e de gerenciador do processo, né? Não podem testemunhar, já falei. Já falei que há duas espécies de mediação, né? A mediação extrajudicial, quando é fora da via judicial, e a mediação judicial, aquela que ocorre dentro do Poder Judiciário, tá? Em relação a extrajudicial, eu estou acompanhando aqui, né? Artigos 21 a 23 da Lei da Mediação, a Lei da Mediação é curta, tá? Mediação extrajudicial. Gente, a extrajudicial é qualquer pessoa, não precisa ser formado em direito, não precisa ser advogado, qualquer pessoa que tenha capaz, né, maior, e que tenha confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação, tá? Ser capacitada é ter vocação, não se exige curso. Para extrajudicial, não se exige curso. Embora, se você for atuar numa empresa que possua cadastro no tribunal com câmaras de conciliação, eles vão exigir que você passe por um curso de formação, né? Geralmente pela Infam, pela Escola Nacional de Formação, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, tá? Aí você vai passar por um curso, que é esse que o CNJ vai lançar amanhã. Vamos ver. Interessante. Já falei, as partes escolhem. Na extrajudicial, gente, o mediador, ele convida, olha só, eu grifei, né, coloquei em uma outra cor, né, ele convida, tá, a outra parte, vamos dizer assim, o interessado, para iniciar esse procedimento, tá, estipulando para que é aquilo, para que está fazendo aquela reunião, qual é a data, qual é o local, tá? Então, o que pode acontecer? Esse convite, ele pode ser aceito, tá? Porque geralmente esse convite, a data geralmente é de mais de 30 dias, a gente geralmente programa para mais de 30 dias, por quê? Porque o convite, se ele não for respondido em até 30 dias do seu recebimento, é considerado rejeitada. Quer dizer que a pessoa não quer participar de uma reunião de mediação, tá? Então, a parte, para ela aceitar o convite de mediação, tem que ser expresso, tá? Tem que ser expresso. Por quê? Porque para ela rejeitar é simplesmente ela se silenciar, tá? Não responde dentro de 30 dias, tá? Falei a previsão contratual, cadê aqui? Aqui. Gente, na extrajudicial, por exemplo, as câmaras de conciliação, né? O que acontece? O convite tem que ter um prazo, tá? Geralmente de 10 a 3 meses, a partir do recebimento do convite, para realizar a sessão de mediação, um local adequado, né? E uma lista de 5 nomes, eu grifei, uma lista de 5 nomes, informação do contato dela, referências profissionais dela, para que elas possam escolher, dentre esses 5 nomes, tá? Quais elas vão escolher, e a parte pode ser convidada a aceitar um deles. Geralmente a parte não aceita, e aí geralmente é o primeiro da lista, tá? É interessante saber que, assim, ambas as partes têm que estar concordes com o mediador. E pode ter mais de um mediador, tá, gente? Geralmente é um, mas se ele perceber que há necessidade, pode ter outro mediador também, tá? O que acontece se a parte não comparecer a essa reunião, gente? Eu falei para vocês no artigo antecedente, né,
que ele pode rejeitar o convite a essa reunião, porque é um convite. Se ele não comparecer, ele assume 50% das custas e honorários de sucumbência. Sucumbência é quando ele perde processo. Vamos supor que essa parte que se recusou aí numa reunião de conciliação, mediação, ele se recusou aí, e quando foi o processo judicial, ele perdeu. Se ele perdeu, melhor, se ele ganhou, essa que não foi na reunião de mediação, na extrajudicial. Passado um tempo, foi feito um processo, ele ganhou esse processo. Só que ele não foi naquela reunião. Ele poderia ter ido naquela reunião de mediação e ter resolvido lá. Qual é a penalidade dele? O não comparecimento da parte convidada à primeira reunião acarretará a assunção por parte dela. Assunção ele assume que 50% das custas e honorários de sucumbência, caso venha a ser vencedor em procedimento arbitral ou judicial posterior, que envolva esse escopo da mediação. Então, lá no final do processo judicial, ele pode ser responsabilizado por que ele não foi, tá? Ele é vencedor. Vencedor quer dizer, ele não paga custo de sucumbência. Custo de sucumbência, honorário de sucumbência é pagar o advogado do outro. Porque no Brasil tem isso. Se a parte perder, quem perde? Tem que pagar o advogado dele que perdeu, ele perdeu. Eu sou uma cliente, contratei um advogado. Eu perdi. Além do meu advogado que eu tenho que pagar, porque eu contratei, eu tenho que pagar o advogado do outro. Isso existe? Sim. Os honorários de sucumbência, primeiro que é o juiz, esse valor é o juiz que arbitra, né? Porque eu perdi. Então, se eu perdi, eu vou ter que pagar. Agora, se eu ganhei, eu não tenho que pagar o advogado do outro. O outro é que tem que me pagar, o meu advogado. Só que se eu ganhei no processo judicial ou de arbitragem, mas eu deixei de ir numa reunião de mediação, deixei de ir na primeira reunião, esses honorários, eu ganhei. Eu não teria que pagar honorários sucumbenciais para outra parte, do advogado. Mas se eu me recusei aí, eu vou pagar. Eu tenho que pagar metade. Tá? Essa é a consequência de não ir na primeira reunião quando é convidado. É uma consequência que, na verdade, só vai vir daqui muito tempo. Tá? E é claro que tudo está documentado, né? A reunião em que o convite, tudo que acontece na mediação é documentado. Então, tem uma documentação com o número de procedimento, e desse número de procedimento nós conseguimos encontrar que aquela parte se recusou aí, naquela época. Tá? Gente, eu estou passando do tempo, um bom tempo. Eu vou fazer, peraí. Eu estou passando aqui um bom tempo, estou vendo que tem, cadê aqui, tal. Eu passei um tempo aí, então eu vou fazer o quê? Eu vou interromper agora, tá? Eu não vou para mediação judicial. Eu vou deixar a mediação judicial para a semana que vem. Que daí a gente vê mais, a gente vai ver os âmbitos da mediação. Tá? E aí, a semana que vem, a gente vai ver isso, vamos ver os âmbitos vamos ver o âmbito da mediação, né? O Código de Ética do Mediador, na verdade, eu já falei hoje para vocês, embora eu não tenha me fixado nele, semana que vem a gente volta, tá? E algumas técnicas de conciliação e mediação. Vou terminar essa daqui, e a gente vai para as técnicas de mediação e conciliação, e também as atitudes do mediador. Tudo bem, gente? Tudo bem por hoje? Por conta do nosso tempo. Quem estava na aula passada, lembra, né? Que a nossa aula normal vai, né? 50 minutos, 1h30, eu sempre passo mesmo. Lembrem-se que a partir de agora, 9 horas, vai abrir o questionário para vocês, tá? E a partir desse questionário, vai contar a presença. Então, lembrem-se que esse questionário pós-aula está no link.
vou abrir aqui novamente, está no link, a aula do dia 11 de maio, tá? Daqui 5 minutinhos, vocês já vão poder abrir e resolver. E resolvam, vejam as dúvidas, para a semana que vem nós novamente resolvermos. Espero que tenham sanadas algumas dúvidas e que consigamos, espero que a semana que vem eu traga também novas novidades, né, algumas outras considerações em relação às atividades práticas, às atividades profissionais também, né, que nós precisamos.